Bom, nós vamos agora para uma palestra sobre os desafios da certificação da produção primária e exportação. Quem vem aqui ao palco agora para conversar com a gente é o diretor do Departamento da Indústria do Pescado do Ministério da Pesca e Aquicultura, Wellington José Rocha. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigada pela presença aqui. Agora é com você. Acho que tem um microfone ali, para você, Wellington, por gentileza. O palco é seu. Tá, muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande para nós conseguirmos dois atos novos que vão fazer uma mudança importante no nosso relacionamento, né, com o nosso público. Antes de começar a falar sobre a plataforma, é muito importante os senhores saberem que nós estamos com essa portaria de hoje que foi publicada e essa portaria que foi assinada, são duas portarias, são duas inovações fundamentais para nós, porque nós, com isso, oficializamos esse brilhante trabalho que o professor Alencar e a sua equipe na Universidade Federal de Santa Maria fez de consulta aos nossos responsáveis técnicos e técnicos responsáveis. Essa diferença é importante. Os técnicos responsáveis são das embarcações e os responsáveis técnicos são da indústria. Então, esse relacionamento desses dois públicos são fundamentais para uma estratégia que foi publicada em julho, que é o autocontrole. Com o autocontrole, nós desburocratizamos muito do nosso trabalho de controle higiênico-sanitário e trazemos a cadeia para um processo de integração. Bom, eu sou auditor fiscal federal agropecuário, trabalhei 40 anos no MAPA, né, e esses últimos 2 no Ministério da Pesca. Tive em algumas outras instituições de defesa agropecuária, né, e a gente viu outras cadeias evoluindo do ponto de vista de integração, como é o caso das aves. Quando eu entrei no Ministério da Agricultura em 1983, a cadeia de aves vendia frango vivo na feira. Tá? Hoje, se você der um frango vivo para uma dona de casa, ela corre atrás de você e não atrás do frango, né, para acabar de matar. Né? Então, mudou tudo, tudo. Né? O relacionamento entre os criadores de aves e as indústrias fizeram um processo de integração maravilhoso e hoje nós estamos em 170 e tantos mercados no mundo, botando aves. Alguns países chamam de marcas brasileiras o que é um frango congelado. Então mudou o padrão. E a Universidade Federal de Santa Maria é uma parceira desse processo de longa data. Ela trabalha com defesa, com inspeção, e nós não precisamos ensinar nada assim, não apresentamos o universo. Você já conhecia o universo das auditorias internacionais, dos sistemas de rastreabilidade, dos sistemas de controle higiênico-sanitário das indústrias, mas a fronteira que nós abordamos junto foi com a equipe dele, que inclusive ele se relaciona mais com a minha equipe do que eu, sabe? E eles passaram a conviver e tem um processo de integração. Ele tem uma rede de mais de 30 técnicos que ele puxa e bota nas missões e fala uma linguagem de inteligência artificial que nem essa mecânica minha funciona bem, que dirá uma artificial. Né? Então, eu sou de outra geração, mas tento acompanhar isso aí. Nós temos 2 projetos de inteligência artificial. Nós ganhamos um concurso na FINEP, e a FINEP botou 4,5 milhões de reais para uma startup desenvolver um pedaço do projeto que eles coordenam sobre esses avanços. Bom, eu vou entrar agora nesse assunto, mas antes eu tenho que falar que esse comitê é muito importante para nós. Esse Comitê Nacional com o nome de Conformidade da Pesca, ele na verdade é um comitê que vai trabalhar coisas sobre a competitividade da pesca. E tem outros 2 comitês que estão no prelo aí, que é um comitê da tilapicultura e outro da carcinicultura. Porque eu trabalhei 4 anos nas câmaras setoriais, todas elas, coordenando todas elas, uma delas é do pescado. E havia na Câmara de Pescado sempre uma vontade de uma discussão mais
específica sobre tilapicultura e carcinicultura e a própria pesca. A própria pesca tem uma complexidade, a pesca de captura tem uma complexidade muito interessante, desafiadora, né? E vamos falar um pouquinho dela agora, né? Vou falar especificamente a praia que a gente trabalha, que não é a questão que mais rende mídia, que é a questão do ordenamento. Aqui eu estou falando de outra coisa, estou falando do sistema do programa higiênico-sanitário, que toca sim na questão efetiva da cadeia. Por quê? Porque quando você não tem um bom sistema higiênico-sanitário, você perde pescados que foram capturados pela frota pesqueira e que se perdem, às vezes, no desembarque, porque você vai ver que 5, 10, 20% do pescado se perde no desembarque por falta de qualidade. 3, 4, 5% não vão a consumo, são perdidos mesmo, jogados no lixo. Mas uma grande parte, cerca de 10 a 20%, sofre perdas qualitativas importantes. Então, esse programa higiênico-sanitário foi montado muito em função da demanda da União Europeia, que nós perdemos o mercado em 2017, ele fecha o mercado europeu e nós passamos para um patamar abaixo. Apesar da gente ter conseguido ampliar 90, então hoje nós temos mais de 90 mercados abertos ao Brasil, mas o mercado referencial continua sendo a União Europeia, porque eles compram muito, vendem muito e consomem muito, e tem padrões muito elevados de higiene e sanidade. Então, reconquistar esse mercado passou a ser uma estratégia, e esse cronograma aqui fala um pouco dessa história, né? Em 2017 a gente fecha, em 2020 é feito um novo código para tentar reabrir esse mercado, em 2021 as portarias foram sendo revogadas, e em 23 nós conseguimos conversar com a União Europeia, porque nem conversa nós tínhamos, para reabrir pelo menos o diálogo. E conseguimos reabrir o diálogo com a União Europeia e com o Reino Unido, isso foi fundamental, para que a gente começasse a fazer evoluções normativas, né? Essa evolução, a norma 75, foi feita na véspera, propositalmente, da reunião com a União Europeia em Bruxelas, onde a equipe do Ministério da Agricultura e eu fomos lá e conseguimos reabrir o diálogo. A partir dessa portaria, nós já sinalizamos para eles que nós queríamos aceitar algumas imposições que eles fizeram e que não foram aceitas, mas que eram razoáveis. Regras de certificação, especialmente. Agora, em 24, nós conseguimos terminar um diálogo que durou quase um ano com os representantes da pesca, né? E a gente conseguiu fazer um calendário de adequação higiênico-sanitário para todas as frotas fornecedoras para os 90 países e não para o Reino Unido. Para o Reino Unido, nós fizemos uma portaria, nós colocamos a portaria 75 para servir também ao Reino Unido, que nós adiantamos a negociação à frente da União Europeia. Nós já respondemos os questionários da União Europeia, eles estão analisando o nosso questionário. O Reino Unido fez uma auditoria, essa auditoria está para ter uma resposta, nós estamos aguardando o trabalho da elaboração desses relatórios, né, para poder conseguirmos um novo mercado. O Reino Unido é estrategicamente muito importante, porque ele oferece a mesma legislação que a gente tem na União Europeia, né? Então, alcançar esse padrão é muito importante, né? Para a evolução dessa cadeia, nós detectamos que há necessidade de avançar na inteligência comercial e institucional, como é o caso dessa vitória que nós tivemos aí essa semana, patrocinado pelo Ministério da Agricultura e a Didância de Washington. O setor privado participou, no sentido de saber exatamente o que é que os mercados têm. O mercado americano ele é muito peculiar, ele é muito regionalizado, diferente do que a gente está acostumado. Cada estado tem uma economia diferente, um sistema econômico quase que como se fosse um pequeno país, né? E entender essas particularidades é muito importante. A inteligência comercial, que já é usada em muitas cadeias, a cadeia do algodão, por exemplo, ela tem um sistema de inteligência mesmo privado, né, instalado em Singapura para detectar problemas e oportunidades, desafios, mapear ações, né, que possam ser interessantes para isso.
Então, tanto documental quanto do ponto de vista do design dos produtos, nós precisamos avançar muito, né, nessa questão, né, e entender melhor os mercados importadores, né. Os avanços na organização de dados, nós estamos trocando informações com a DG Mare, da União Europeia, no sentido de estressar o sistema de rastreabilidade deles. Eles vão exigir um novo sistema a partir de 2026. Nós estamos trabalhando junto com outros países da América Latina para desenvolver uma modelagem nova de rastreabilidade, e isso vai poder, talvez, simplificar algumas das coisas que nós temos aqui, né? Então, daí a gente precisa harmonizar essas informações e com isso a gente conseguir um novo patamar de governança, né? Então, bom, nesse aspecto, então nós precisamos ter mais claras as demandas. O sistema de autocontrole entrou e veio para acontecer. Existem na legislação os programas de qualificação continuada de fornecedores de matéria-prima que as indústrias podem fazer, devem fazer, são até obrigadas a fazer, na verdade, mas é uma nova estratégia, uma estratégia de qualificação de cadeia integrada, né? É a única maneira, na verdade, da gente evoluir nisso e desburocratizar, distribuindo as responsabilidades, como é o caso do sistema de rastreabilidade, né, onde o mestre do barco, o responsável pelo desembarque, a entrada do produto na indústria, a saída do produto da indústria para o varejo e assim por diante. Então, montar um sistema de rastreabilidade mais simples, menos focado em sistema de produção e mais em responsabilidades de cada elo, responsabilidade oficial, né? Então, para isso, nós precisamos fazer executar esse calendário de certificação oficial que nós acordamos com o setor e que eu vou falar um pouco mais à frente, né? Nesse sentido, nós temos um grupo de trabalho interno que trabalha a questão da conformidade das embarcações. É um GT de conformidade, como a gente chama, que é para fazer a discussão interna e nivelar conceitos entre as várias secretarias finalísticas do Ministério e convidar, inclusive, outros atores, outros ministérios para vir ali, como é o caso do meio ambiente, como é o caso da Marinha. Nós tivemos uma reunião com o pessoal, por exemplo, do Fundo da Marinha Mercante, que tem linhas de financiamento para barcos, terminais e outras instalações, como os estaleiros, por exemplo, a juro de 1 a 5% ao ano, com 4 anos de carência, 20 anos para pagar, tá? Quer dizer, oportunidades com fundo de 17 bilhões de reais parado, esperando nossos projetos chegarem. Então, o setor ele está um pouco desconectado com essas oportunidades, né? Então, qualificação do corpo técnico, o envolvimento das organizações estaduais de saúde agropecuária, né? E são outras ações que vão ao encontro desses desafios, né? De melhorar a conformidade da nossa frota pesqueira, motivo pelo qual nós perdemos o mercado europeu, né? Então, nós estamos aqui falando do GT de conformidade, que tem um Plano Nacional de Fomento à Conformidade da Cadeia do Pescado como desafio para ser cumprido em 2 anos, né? Que já foi designado seus membros, né? Essa portaria que foi assinada hoje, por isso está aquele XXX ali, que é a Plataforma Nacional do Pescado, né? E a portaria 278, que nos dá um calendário de trabalho. Nesse calendário de trabalho, nós vamos, e para isso houve uma grande consulta, nós montamos um grupo específico para trabalhar a questão do calendário. E foi com fruto desse calendário que nós vemos a necessidade de qualificar a nossa conversa com o setor de pesca, e por isso o comitê, que equivale a uma Câmara Setorial da área de pesca, foi montada e foi aprovada no âmbito do CONAP. Né? O CONAP é o Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, é um grande conselhão, né? Um conselho consultivo, né? E com isso nós aprovamos esses 3 comitês. Esse comitê desculpa, está escrito competitividade, que era o nome original, mas o nome que a jurídica aprovou foi de fomento, foi de conformidade, não de competitividade.
o nome competitividade é usado na Europa para os comitês, né? Mas tem o Comitê de Tilapicultura e Carcinicultura, que eu, inclusive, fui incumbido pelas demais secretarias de defendê-los e aprovamos isso. A pauta desse conselho, ele não concorre com os outros fóruns, como a Rede Pesca Brasil, que discute principalmente a questão de conservação dos recursos, né, do ordenamento pesqueiro. É outro assunto, né? A Câmara Setorial fica no Ministério da Agricultura, né? O Eduardo Lobo estava aqui, é o presidente, né? Também é uma coisa importante, eu trabalhei com eles 4 anos, né? E tem muitas contribuições. A Plataforma Nacional da Indústria do Pescado, ela vai trabalhar, ela já está operante assim experimentalmente, né? Vai entrar no ar agora nos próximos dias, a partir da assinatura dessa publicação dessa portaria que foi assinada hoje, né? E ela vai possibilitar um relacionamento dentro do ambiente gov.br, né, que é a nossa página oficial, do governo federal, né, e ela conta com a contribuição de todos esses bancos de dados. Cada bolinha dessa aí é um banco de dados que ele busca informações e nos dá com ferramentas elementares de inteligência artificial muito mais agilidade na análise desses processos. Então, nós não precisamos ir buscar as informações. O sistema já está alimentado, então nós conseguimos uma pré-orientação muito importante para isso, né, disso. Bebe os dados do PREPS na fonte lá da base de dados, né, os mapas de bordo, o SIS-RGP, o sistema SEI, que são sistemas. E aí, com isso, a gente consegue, com responsabilidade, né, operar a análise higiênico-sanitário de embarcações, seu correlacionamento com as indústrias, né, e inclusive na questão do certificado de acreditação de origem legal, que é o CAOL. Então, são 2 ambientes, um ambiente que é oficial, que é onde os técnicos do governo participam como analistas, e o usuário vai entrar com sua própria senha ali, né, e vai conseguir fazer o acesso disso, né. Nós temos um desafio, que é a questão de colocar as frotas paulatinamente trabalhando cada questão para a certificação da exportação para os 90 países, exceto a União Europeia e Reino Unido, que não faz parte desse cronograma. O cronograma do Reino Unido, ele é prioritário para isso. Então, nós classificamos as frotas por modalidade de pesca, né, pelo recurso pesqueiro que ele trabalha, pelo método de conservação. Então, esse aqui é um cronograma para 18 meses, porque essas frotas são as frotas mais próximas da conformidade que nós temos. Então, atuns, pargos, né, e lagosta viva, né? Tá vendo lá, o método de conservação é vivo, né? Isso é uma coisa mais simples, porque a lagosta viva, se ela não tiver higiene, ela morre. Então, por isso que ela está aqui. Por outro lado, a lagosta congelada está lá no final da fila, porque é um problema bastante sério e que nós vamos ter que desenvolver muito para ter uma boa inserção. Um dos detalhes é o seguinte: isso vai nos dar a oportunidade de discutir com cada uma dessas frotas, inclusive pensando na simplificação burocrática dessa certificação. Será que o país que está comprando quer realmente essa certificação? Se ele não quiser, nós vamos tirar eles e vamos acordar com as indústrias e vamos tirar essa frota da certificação. Mas o que nós formos certificar, nós vamos certificar com muita segurança, com muita credibilidade, para que não aconteça o que aconteceu na União Europeia, que foi uma desmoralização muito grande para o nosso governo. Aí tem uma frota que vai para 30 meses, que vocês vão ver aqui, é o peixe-sapo, corvina, camarão, o peixe-galo, sardinha, caranguejo, polvo, né? E uma frota aí que é mais complexa, né? Que vocês vão ver aqui a lagosta fresca ou congelada, né? Que é uma outra frota muito mais complicada, são frotas muito mais complexas para a gente resolver, né? Então,
partimos do mais fácil para fazer a metodologia, enxugando a burocracia, enxugando aquilo que não agrega valor e mais aquilo que agrega valor à certificação que o comprador realmente usa, nós vamos estar fazendo com toda a segurança. Então, os benefícios, nós queremos um ambiente multissetorial, né? Com o potencial de abranger todos os segmentos da pesca e aquicultura, porque isso não está só para a pesca, a PNIP vai também pegar as indústrias que recebem da aquicultura, é um sistema um pouco mais simples, mais evoluído, né? Aumentar a confiabilidade, a agilidade, transparência, auditabilidade, porque o parâmetro governança, gestão e transparência são fundamentais para que um sistema seja auditável, e é isso que nós estamos trabalhando. Então, com isso, a gente consegue a dupla validação, né, entre Sisbov e Marinha. A Marinha tem aberto um diálogo muito importante nesse processo e que poderá nos ajudar. A implementação, então, desse calendário vai nos dar uma nova perspectiva de diálogo através desse comitê também que nós fizemos, sustentado pela Plataforma Nacional da Indústria do Pescado. Então, são coisas que se complementam, né? Então, essa foi a portaria que foi assinada hoje de manhã aqui, que é histórica para nós, e nós agradecemos imensamente a organização, o cerimonial, por nos propiciar esse espaço, não é? E estou à disposição para eventuais perguntas, que se eu não souber, o professor Alencar com certeza sabe. Obrigada, Wellington. Nós que agradecemos. A gente tem uns minutinhos. Alguém quer aproveitar ali? Já tem pergunta para você, Wellington. A gente vai levar o microfone aí para todo mundo ouvir a sua pergunta. Ali, Kelly, por favor. Boa tarde a todos. Wellington, eu sou representante da indústria de rações Patense. Cliente nossa do CAOL. Isso. E era justamente nesse ponto que eu gostaria de enfatizar e parabenizar toda essa iniciativa do Ministério, tanto do MAPA quanto do Ministério da Pesca e Aquicultura, porque nós conseguimos vivenciar o início da cadeia e o final da cadeia. E não tem como desassociar uma coisa a outra mediante a documentação. Porque, por exemplo, essa cobrança, essa exigência para nós alcançarmos a rastreabilidade do pescado, para que a gente consiga dar essa rastreabilidade para o resíduo, isso daí foi uma coisa muito importante na qualidade do nosso produto. E atendendo essas exigências, a gente consegue preços melhores, mercados também maiores. E eu queria deixar bem explícito aqui que isso foi tão inovador que, de certa forma, teve que mudar a consciência do pescador, porque a maioria deles faz pesca artesanal. Eles são pescadores artesanais. E eles não tinham essa preocupação de manter o RGP atualizado, de emitir mapas de bordo. Então, tudo isso, todas essas exigências, nós estamos passando para eles e eles estão conseguindo absorver e estão fazendo. Então, é uma coisa que vai ser produtiva demais. O ano passado, em setembro, teve a Semana do Pescado no Rio de Janeiro, a qual o ministro também compareceu, nós estávamos lá também, e a gente passou essa situação para ele. Só que eu comentei com ele, ele pediu para entrar em contato com o Carlos Eduardo, que o que acontece? A nossa área de atuação, ela está 100% envolvida com o MAPA, questão de fiscalização. Só que se nós tivéssemos um braço também no Ministério da Pesca e Aquicultura, porque tem tudo a ver, não tem como desassociar essa coleta do resíduo, que é um bem enorme para o meio ambiente, né? Mas só que a gente alcança todas as exigências do MAPA, né? E a gente queria ter mais oportunidades para a gente conseguir melhorar o nosso produto e melhorar o nosso acesso no mercado. Como você bem falou, a União Europeia ela é blindada quanto a isso daí, a gente não consegue entrar lá justamente por esses fatores que você muito bem comentou. E hoje a gente tem um grande problema ao nível mundial, que é o excesso de produção de peixe do Peru. E o Peru ele não atende a qualidade que a gente atende, mas ele tem esse mercado. Então, parabéns a essas iniciativas. O CAOL, ele realmente ele chegou para organizar toda essa cadeia, e parabéns também ao pessoal da Universidade de Santa Maria, que tão bem desenvolveu essa plataforma. Não sei se eles também desenvolveram a parte da inclusão do mapa de bordo, que também resolveu bastante. Sim. Parabéns.
Eu agradeço, lamento a ausência do ministro, porque elogio assim, o serviço público é uma coisa tão rara, sabe? Mas eu agradeço seriamente, principalmente pela presteza com que a sua empresa responde aos nossas chateações lá, e que bom que vocês veem esse resultado e esperamos trazer, ampliar essa... Eu acho que o mercado de produtos certificados, ele tem que ser voluntário. O mercado é que tem que dizer, olha, a certificação que eu quero é uma certificação X, Y e Z e tal. Não adianta a gente ficar criando certificação. A gente precisa simplificar o processo, né? Na estratégia de certificação, o café fez uma estratégia que a gente chama de currículo de sustentabilidade. Eu fui diretor da CEPLAC também e puxamos isso para a CEPLAC, para o cacau. Então, vocês vão notar que há um grande número de certificadoras privadas entrando, buscando, cavando novos nichos de mercado. Nesses dois, o que aconteceu nos últimos 15 anos no café foi fruto dessa qualificação, sabe, da cadeia. A cadeia do café entendeu a especificidade dos drives de mercado. Alguns partiram para a certificação, outros foram para a indicação geográfica, outros foram para simples marketing, defendendo marcas registradas. Então, o mercado é que tem que dizer qual tipo de certificação nós queremos. Então, por exemplo, a certificação higiênico-sanitária, isso eu não disse, é voluntária para o mercado interno. E é natural que o varejo, por exemplo, comece a pensar na certificação higiênico-sanitária dos barcos. Porque, como você disse, não adianta, a melhor indústria não consegue pegar um peixe podre e fazer ele ficar fresco. Não existe. Então, você tem que ter, do anzol ao garfo lá, um sistema de rastreabilidade onde pelo menos você distribua as responsabilidades na cadeia para que um elo da cadeia não pague pelo problema que o outro causou. Então, faz parte do amadurecimento da cadeia, é natural isso. Muitas cadeias no Brasil, não é só do pescado, estão evoluindo nesse sentido. Então, agradeço a pergunta. Muito obrigada, Wellington. Eu peço aplausos para o nosso convidado. Muito obrigada pela sua apresentação. A gente segue aqui a programação do Fórum Soluções Inovadoras em Processamento de Pescado, agora com uma palestra com um tema que é a busca da eficiência de aproveitamento integral do pescado. Nós vamos receber aqui no palco agora o assessor técnico do Ministério da Pesca e Aquicultura, Rui Teixeira. Rui, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir participar aqui conosco. Agora o palco é seu. Boa tarde a todos. Vejam que responsabilidade minha. A última palestra, e o pessoal aí com vontade de ir para as estantes degustar, né? Mas a minha mensagem, gente, é extremamente importante para a cadeia produtiva do pescado. E isso é resultado de uma vivência de 42 anos na aquicultura e sempre tive a sensação de buscar soluções para tornar a atividade extremamente competitiva, né? E nessas conversas surgiu então a possibilidade de estar aqui com vocês para compartilhar com vocês. Não é uma palestra, é uma reflexão, tá? Porque envolve toda a cadeia produtiva, que é exatamente a questão do benchmarking, né? Que vocês têm entendimento, né? Que é buscar informações em algum local, trazê-la, adaptá-la à realidade, né? E implementá-la e aprimorar a sua eficiência. Então, buscando isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria que vocês registrassem essa imagem, porque lá no finalzinho a gente vai voltar a conversar com vocês sobre isso. Veja o tanto de produtos que pode ser produzido, né? De um animal tão simples como esse, que é o pescado. Como eu falei, a importância, a relevância dessa questão, né? E é importante dizer a vocês que, como são várias espécies, eu foquei agora na tilápia. Por quê? Porque 65%, gente, da produção hoje de aquicultura é a tilápia.
Então, uma grande parte dos produtores estão envolvidos exatamente nessa cadeia produtiva. E ainda tem essa referência, né? Nós somos o quarto maior produtor, né? Olha a situação, gente. 95% ou mais dos aquicultores são pequenos, né? E tem um grande desafio aí, que é exatamente como aproveitar essa matéria-prima. E eu quero trazer aqui, como o próprio o Wellington havia comentado, sobre a avicultura, né? Que é um case que é a referência para nós da cadeia de proteína animal. A busca, então, de ampliar isso com mix de produtos, né? Ampliar os tipos de produtos, como vocês viram naquela tela, né? E o grande desafio aí de promoção dessa imagem do pescado, né? Do setor e do país. Né? A marca Made in Brasil, gente, de pescado, ela precisa ser conquistada lá fora. Tá? Nós temos pouco volume de exportação, né? E precisamos avançar nesse processo. E, obviamente, né, na questão da melhoria da competitividade. E essas aí são as palavras-chave desse processo, né? Benchmark, inovação tecnológica, organização dos produtores, esse é o outro grande desafio, né? Nós temos algumas cooperativas, algumas organizações, mas, gente, grande parte dos produtores estão isolados. Não tem nem associação, nem numa cooperativa, né? E isso dificulta exatamente para o crescimento dos produtores. Eu queria trazer aqui para vocês uma situação, ela é pontual, né, mas que serve para a gente fazer uma reflexão. Qual o negócio, gente, no agro, em que você aproveita 32%? Ou seja, se você entra 1 tonelada, 1.000 quilos, e você aproveita 320 quilos. Eu fiz o desenho só para fixar. Gente, essa aqui é a indústria da tilápia da pequena indústria. Porque a grande indústria e a média, grande parte da média, ela se resolve com agregação de valor. Mas a pequena indústria, gente, a realidade deles são essa aqui. Né? O que vai acontecer aí, gente? Toda 1 tonelada de custo da matéria-prima vai para os 320 quilos. E isso faz uma diferença no ponto de venda. Eu vou dar um exemplo bem pontual, mas que ocorreu em Brasília, no varejo, gente, chegou a R$80 o quilo de um filé de tilápia. A médio prazo, isso é insustentável. Uma proteína dessa, ficando mais cara que um salmão que vem lá dos Andes, a 5.000 quilômetros, de caminhão, 5 dias. Né? E às vezes, é claro que foi pontual isso, mas mostra que alguma coisa precisa ser avançada, de baixar custos. E aí vem a questão, por que o pescado tem esse valor elevado e ainda continua, gente, continua a 4ª proteína consumida no país animal? E aí vem a questão que o próprio Dr. Wellington havia comentado, de um case de sucesso na produção animal. Eu tive o privilégio, gente, de acompanhar essa evolução e ela serviu de referência a mim, envolvendo na aquicultura. Eu fui professor de uma faculdade, gente, de veterinária, em tecnologia e inspeção. E a gente tinha aula práticas levando o pessoal no frigorífico. Quando chegou no frigorífico de aves, eu perguntei ao gerente, na reunião com os alunos, o que aconteceria com essa indústria se eles comercializassem só frango inteiro? Qual foi a resposta? Fecharíamos. Não é competitivo. Aonde que eles ganham? Nessa questão, gente. Aproveita tudo.
O pé do frango, gente, é compra antecipada. Vai tudo para a Ásia, né? Então vejam os exemplos interessantes de diversificação da matéria-prima e a conversão em produto. Olha que coisa interessante, gente. Quando você pega a história da avicultura, ela fez o primeiro benchmarking do agro. Quando um professor de patologia de aves, que havia feito doutorado lá nos Estados Unidos, volta para lecionar na Universidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e ele enxerga que a avicultura não estava avançando. E ele, conversando com os colegas, conseguiu sensibilizar alguns produtores, e eles fizeram uma viagem, gente, de 15 dias para os Estados Unidos. O que aconteceu? Eles chegaram lá, viram os integrados, com caminhonete nova, os filhos na faculdade, uma casa boa no campo. Esses empresários voltaram com uma outra cabeça. Esta, gente, foi a base da avicultura brasileira. E olha a revolução com o profissionalismo. Superaram o pescado, porque era a quarta proteína a aves. O pescado estava em terceiro, passou o pescado, passou a carne suína. Em 2012 passa a carne bovina. E o fato apenas da carne bovina tem outro aspecto. Ultrapassou, gente, um hábito centenário. A carne bovina é um hábito centenário, né, de pai para filho, todo mundo consumindo carne bovina. E a aves conseguiu superar isso. E como? Elevado profissionalismo, inovações tecnológicas constantes e benchmark, gente. Até hoje, a avicultura, que o Brasil é o mais eficiente do mundo em produção de aves, e eles ainda hoje fazem benchmarking. Eles vão para fora buscar informações, conhecimento para adaptar a sua realidade. E fazem um investimento, investiram em branding, né? Em promoção da imagem do produto, do setor e do país. E a nossa situação, gente? Olha, é um aspecto que vocês todos conhecem, né? A necessidade desse produto, né? Se você, no supermercado, baixar o preço do pescado, gente, vai ficar fazendo fila lá. O pessoal vai comprar. Se aumenta o preço, já diminui o número de consumidores. Então, o varejo trabalha muito essa questão de promoção. Tanto que o Semana do Pescado, gente, hoje está consolidado no varejo, né? Todo setor vê vantagem nisso. E aí vem esses aspectos básicos, né, gente? Baixar custo. Baixando o custo, você muda a roda totalmente. Qual que é o desafio, gente? Agregar valor, né? Só que esse agregar valor depende disso aqui, ó. Tem que ser factível, né? Tem que ser viável, técnica, econômica e também comercial. Porque não adianta você produzir uma coisa que tem condições técnicas e econômicas, mas o comércio não recebe, não é interessante. E aí, essa agregação de valor, gente, todo mundo aqui sabe, tantas vezes foi discutido em fóruns, em lives, né? Então, muita coisa já aconteceram, né? Nós temos alternativas aí de produtos, né? Isso tem avançado. Mas olha que coisa interessante. Por questão ética, eu não vou citar nomes, né? Mas essa empresa, inclusive, está aqui expondo. Gente, ela tem 34 itens de produtos relacionados à tilápia. 34 itens. Duas empresas grandes, de grande porte também, tem 9 itens. Mas a maioria tem poucos itens. Ou é um filé, ou é um peixe viscerado inteiro, e não tem outras alternativas. É claro que a gente tem que levar em consideração isso. Cada tipo de produto que está sendo desenvolvido, ela tem nichos de mercado. Você não vai conquistar todo o mercado, às vezes, com um tipo de produto.
Olha que coisa interessante. A tilápia inteira eviscerada para o mercado cearense. Foi uma revolução. Eles tinham o hábito de filé, né? Mas por uma necessidade de oferta de tilápia inteira, sem indústria na região, todo o varejo, todos os restaurantes começaram a adquirir a tilápia e começaram a oferecer a tilápia inteira. E hoje todo mundo no Ceará compra e solicita no restaurante a tilápia inteira. Ironicamente, uma agregação de valor. Né? Uma agregação de valor aí. Bom, só para a gente contextualizar, em termos de porte, né, para a mensagem que eu vou passar. Então, indústria pequena até 5 toneladas, indústria média de 5 a 20 e indústria grande acima de 20 toneladas. Algumas curiosidades na tilápia, né? A tilápia inteira eviscerada, 88 a 91% de rendimento, posta de tilápia 56%. Gente, é interessante observar que cada tipo desses produtos vão ter uma influência no mercado e preços. E aí vem um exercício com vocês com relação à democratização da inovação tecnológica e modernização. Relacionado ao quê? A questão de porte, pequena, média e grande indústria. Com o desafio exatamente de ampliar esse mix de produtos, né? Baseado sempre nessa questão de custo e benefício, viabilidade técnica, econômica e comercial. E aí vem novamente a imagem para vocês, e a gente vai tentar pontuar um pouco desses tipos de produtos, né? Observe na tabela que está marcado tanto para média, pequena, média e grande empresa de indústria. Ou seja, identificação geográfica, gente, é democrática, né? Qualquer um pode conseguir isso, né? E é importante, gente, a gente observa em várias cadeias produtivas, uma palestra de um especialista em vinhos brasileiros, gente, informou que o Brasil tornou-se competitivo a partir do momento que começou a ter identificação geográfica. E esse foi vital para começar a exportação dos vinhos brasileiros. E, inclusive ganhando prêmios lá fora com espumante. Só abrindo um parênteses aqui, gente. A identificação geográfica, de origem, procedência, tem um aspecto muito importante. Especialistas já informaram que o comportamento do consumidor é o seguinte, ele quer ter uma segurança de origem, seja qual for. Às vezes nem tanto associado à questão de qualidade, mas ele quer ter uma segurança de onde está vindo isso. Então, a certificação, que é uma coisa extremamente simples de ser obtida, ela pode ter um ganho muito importante para a indústria. O peixe inteiro eviscerado fresco, né? Então, todas as indústrias têm condições de produzir. Como eu falei para vocês, o exemplo do Ceará. Eu queria só chamar a atenção de vocês o seguinte, gente, é que a gente vem de um padrão de filé, e aí você imagina o mercado aceitar isso. E realmente, né, é uma iguaria, é saborosa, um peixe inteiro. A isca de peixe também, principalmente para petisco, né? E aqui, gente, começa um detalhe que eu acho importante que a gente tenha um entendimento disso. Aquela marcação ali de jogo da velha, tanto para pequena e média, quer dizer o quê? Que a indústria, de repente, a pequena e a média talvez não tenha condições de estrutura de produzir um nuggets, mas ela pode terceirizar isso. Buscar empresas que façam esse produto para ela.
e sai com a marca dela, né? Então, às vezes, não precisa ter uma estrutura dentro da indústria para fazer isso. E eu queria chamar mais atenção de vocês para o outro aspecto. O que representa isso, gente? O que se fala hoje é que a gente está vivenciando as novas gerações, as gerações de frango, e não de pescado. Então, esse tipo de produto, ele pode trazer, novamente, resgatar isso. E todo mundo aqui sabe, né, gente? A criança é formadora de opinião. Pai compra isso, mãe compra isso, e vão comprar, né? Então, tem um papel estratégico isso aí. Novas gerações de consumidores. O peixe seco, que não é muito comum no Brasil, né, a não ser mais na região norte, e tem um aspecto muito importante, gente. O peixe seco é um hábito asiático milenar. E ele te dá um aproveitamento das perdas, né? Peixe de tamanhos, portes pequenos, enfim, você consegue, através dessa desidratação, ter um produto. Agora, precisa criar o hábito. Assim como a tilápia inteira, foi criado o hábito lá no Ceará. Gente, olha aqui uma questão tecnológica que praticamente não se faz no Brasil. E ela tem um aspecto muito interessante. Quando você faz um filé de uma tilápia, por exemplo, com rendimento baixo, você tem um percentual de carne que fica, gente, elevadíssimo. E o que acontece com esse material? Ou faz farinha, ou, o que é para mim um absurdo, ou pega essa rebarba, esses músculos, eu estou falando de músculos, e fazem o CMS. O CMS, para mim, dessa forma, gente, é como se você pegasse um filé mignon e fizesse carne moída. É isso. Né? Você tem uma perda considerável de preços, né? E o filé reconstituído, gente, você pode utilizá-lo no mercado institucional, né? Por exemplo, self-service. Você pode colocar um filé reconstituído com agregação de valor elevadíssimo disso. E a questão é, a pergunta, quem está fazendo isso no Brasil? Estão vendo aquele sanduíche, gente? Aquele é o McFish. Só que é um McFish do passado, não o McFish atual. O McFish do passado, gente, era filé reconstituído. Era uma melusa, eram blocos de filé reconstituído, em blocos, que uma empresa do Uruguai que fazia e atendia toda a América Latina. Infelizmente, essa fábrica fechou, né, e saiu, e não houve avanço. Agora voltou, mas voltou, parece que um peixe da região dos Estados Unidos, tá? Mas em blocos também. Mas isso mostra como se pode se aproveitar isso. Peixe defumado, gente, também é outro hábito pouco utilizado no Brasil. E a defumação, gente, é o sistema de conservação mais antigo que existe. É milenar. E a gente não tem esse hábito. As indústrias não têm esse hábito. A pele de peixe como pururuca, tá fazendo sucesso, né, Ramon? E aqui, um outro nicho de mercado, um mercado ainda que precisa ser trabalhado, que é os pratos prontos, né? Mas é uma tendência, né? Como vocês sabem, há uma pesquisa que hoje o percentual de pessoas que moram sozinhas é muito maior do que no passado. Então as pessoas querem coisas práticas. Aquela revolução, gente, da lasanha e da pizza, lembram? Que começou um boom. Aquilo não é por causa do sabor, é praticidade. Uma pessoa que mora sozinho, pega uma lasanha, bota no micro-ondas, né, no forninho e pronto.
né? Gente, a gente conhece o Kanikama, né? Que essa barrinha, na verdade, é um nome comercial, mas chama surimi. O que é isso? Né? É um peixe lavado, em que com tecnologia você consegue colocar qualquer sabor, e formatos. Aquilo é um formato de um camarão, é um formato de lagosta. É claro que o consumidor não tá sendo enganado, mas ele tem interesse nisso, tem interesse nesse tipo de produto. E a questão volta, quem está produzindo isso? Né? Nós tivemos uma fábrica no Mato Grosso, né, Tom? Uma fábrica lá no Mato Grosso, e houve um problema técnico de legislação, por questão de teor de amido e tal. Essa fábrica parou, foi fazer outras atividades, que não conseguia concorrer com o surimi da Argentina e do Uruguai. Mas é possível, tecnologicamente é possível, e o Japão nos dá exemplo disso. E o consumo, gente, é elevadíssimo do surimi no Japão, em percentuais de consumo de pescado. Gente, então, só para ficar registro aqui, que eu acho importante a questão desse termo democratizar. O que quer dizer? Que praticamente a maioria das indústrias, pequena, média ou grande, consegue produzir um mix de produtos. Quando não consegue, pode terceirizar. Então, não é porque não consegue, mas tem alternativas, né, de buscar uma indústria na região que possa produzir esse produto para ela. O que não se pode, gente, é pegar essa matéria-prima, né, de resíduos, tá, e fazer farinha animal. Isso para mim é um absurdo. Uma proteína de alto valor biológico. Você fazer farinha para animal, né? Aqui um outro exemplo, que o nosso diretor Hélio sempre parte nessa tecla da questão da custódia, da cadeia de custódia, da rastreabilidade. É uma tendência. Olha que exemplo interessante. Inclusive lá de Tocantins, eles colocavam identificação na barbatana dorsal do peixe. E eu conversei com um cara de peixaria, gente, e ele falou como era importante. Inclusive, um dia, tinha um sem etiqueta, e ele não estava conseguindo vender. O cara queria com etiqueta, para ter uma segurança de origem, né? Veja que o consumidor está sendo mais exigente. E aí, falando tudo isso, qual o caminho, gente? Tanta coisa já se foi feita, de agregação de valor. Como é que se busca viabilizar isso? Benchmarking. O que a avicultura faz é buscar promover missões, governo, juntamente com o setor, juntamente com o centro de pesquisa, Embrapa, Instituto de Pesca. Por quê? Porque esses centros, gente, vão validar essas tecnologias. A gente precisa da validação desses centros, né? E o Japão é o grande exemplo, né? Um grande olhar para esse país que tem mostrado por milhares de anos como se deve consumir um pescado. Inclusive, vocês sabem, né, o maior centro de peixe, né, de mercado de peixe fica em Tóquio. Gente, e quem foi expressa o seguinte: não tem cheiro de peixe. É impressionante, né? Mas isso, o que é? Qualidade. Assim que faz a despesca, já é congelado, já é botado gelo. E aí só um exercício, né, gente? O que vai acontecer? Conhecimento, adaptação, modernização do parque industrial, ampliação do mix de produtos, aproveitamento racional. Gente, esse é um grande problema do pescado. São as perdas. O pescado é muito próximo com as frutas. A gente tem uma elevada perdas. Isso está indo para o ralo. O lucro do produtor, o lucro da indústria, a gente está indo para o ralo com isso. Tá? É uma forma de você tentar aproveitar. E o resultado, gente? Melhoria em eficiência, diminuição dos custos, para não ter situações de filé R$ 80,
para a gente não chegar nesse ponto, né? Competitividade. Gente, a gente está importando mais de 320 mil toneladas de pescado por ano. É uma conta de 1 bilhão e 500 milhões de dólares todo ano que o Brasil está pagando, né? É claro que tem alguns produtos que são tradicionais. O bacalhau está há 100 anos no país, né? Já está introduzido, né? Mas eu digo, parte dessas importações é preço. É preço. Amplia consumo, aumenta as exportações, a gente precisa fazer divisa. A gente pode continuar, gente, importando 1 bi e 500, mas vamos exportar 7 bilhões de dólares, como o Equador faz, que é desse tamanhozinho, tamanho do Rio Grande do Sul. Estou exportando 7 bilhões de dólares de pescado. E aí vem os parceiros, que é importante, né? Entidades de apoio, órgãos federais, centro de inovação, né? Embrapa Aquicultura, Embrapa Agroindústria, né? O Instituto de Pesca aqui de São Paulo, né? O FINEP é importante para equipamentos, né? Apoio e desenvolvimento tecnológico. A Apex, gente, tem promovido muito o agronegócio do Brasil, produtos brasileiros lá fora. A gente tem que aproveitar esse momento. E no caso do Japão, a gente pode contar com a JICA, né, que é uma entidade japonesa de intercâmbio tecnológico, entre outros parceiros, obviamente. Eu queria finalizar, gente, colocando mais um ponto nesse processo todo. A gente precisa ter um sentimento coletivo. Ainda não avançou muito nesse processo. As empresas, entidades, né, junto com o governo, olha o que acontece nesse país, gente, que é um tradicional exportador de tilápia da América Latina. As 3 maiores exportadoras, gente, de tilápia para os Estados Unidos se uniram e fizeram uma marca. Através dessa marca que é exportado. E eu estava analisando que isso acontece também com o café. O café colombiano é made in Colômbia. Não tem inclusive tem algumas regiões que tem cafés especiais lá na Colômbia, mas é vendido a imagem made in Colômbia. E olha que coisa interessante. Mesmo com esse sentimento coletivo, todos saíram ganhando, individualmente. Gente, era isso. Obrigado.